vivo! Vamos entrar ao vivo. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma live do podcast de alunos do Clube dos Produtores, que você que está ao vivo aqui pode participar, pode acompanhar os bastidores. Enquanto isso, eu vou aqui, no canal de alunos do Clube dos Produtores. Se você quiser entrar para o Clube dos Produtores, vai ter link aí na descrição. Vamos entrar aqui através do Telegram. E vou começar a gravar aqui. Deixa eu ver o nome certinho aqui. Qual diferença entre galinha, capoeira e caipira? Caipira. Vamos iniciar aqui. Vamos abrir nossos microfones para a gente começar o nosso podcast de hoje. Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast do Clube dos Produtores, podcast de número 60. E estamos nos bastidores também do YouTube. Um grande abraço a todos. O tema da aula de hoje: qual a diferença entre galinha de capoeira e galinha caipira? Qual a diferença entre galinha de capoeira e galinha caipira? Vamos lá, vamos tentar falar bem devagarzinho aqui para poder todo mundo entender. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então vamos lá. Galinha de capoeira é aquela galinha que não tem genética. É aquela galinha criada no fundo de quintal, aquela galinha criada nos sítios, aquela galinha que normalmente fica solta, aquela galinha que normalmente tem pouco controle em relação à alimentação, em relação à sanidade. Às vezes tem um galinheiro, às vezes não tem. Mas é aquela galinha que é produzida ali a partir de cruzas aleatórias. Você tem um galo, você tem uma galinha, pode ter até um galo de raça, umas galinhas mestiças, uma galinha de raça, um galo mestiço. Aquela mistura que você não sabe o que é que vai aparecer lá na frente, sem nenhum controle específico, e aquela galinha fica solta ali, entrando ali naquelas capoeiras que para quem não sabe, para quem está mais no sul do país, eu não sei como é que se chama lá, aí, né, onde você está, você pode deixar nos comentários aqui, aqueles arbustos meio que entrelaçados, meio que não muito alto, que a galinha anda ali por baixo, anda ali pelo meio, que tem ali ao redor da propriedade ali, que a gente não roça, a gente não limpa, aqueles arbustos entrelaçados ali com aqueles galhos. Aqui no Nordeste se chama de capoeira, né? Então, galinha de capoeira é a galinha que anda por ali, né? Ao redor do terreiro, ao redor dali. Essa é a parte mais folclórica, vamos dizer assim, do conceito. A parte mais técnica, vamos dizer assim, é aquela galinha que não tem raça definida. Galinha SRD, que você pode criar até a um nível comercial, mas normalmente é aquela galinha que fica ali solta, ao redor ali da propriedade, certo? Um abraço aqui para o Felipe e para o Silvio, que eu estou vendo aqui, que estão ao vivo. Daqui a pouco eu abro os microfones. E aí, é essa galinha. Às vezes elas são um pouquinho maiores, às vezes um pouquinho menores, cores variadas, às vezes as pernas são amarelas, às vezes são pretas, às vezes são mais begezinha, não tem controle muito se tem barbela grande ou pequena. É uma galinha sem padrão, certo? Então, não é nenhuma raça específica, raça galinha de capoeira. Quando você vê uma galinha que é mestiça, que tem ali, não tem um controle de melhoramento genético, e está ali solta entre os terreiros, é conhecida como galinha de capoeira. Um nome mais comum aí para todo um nome mais comum aí para todo o Brasil, entre aspas, mas o Nordeste utiliza um pouco mais dessa nomenclatura
e depois você vai ter outras nomenclaturas por aí, pelo Brasil também. Já a galinha caipira, existe correntes de pensamento, mas a nossa corrente de pensamento é que galinha caipira é aquela galinha que é colocada em um sistema que dá sensação de liberdade e pode expressar suas características ancestrais. Anota aí que esse conceito é do Sandro Ribeiro. Não sei se vocês conhecem o Sandro Ribeiro. Galinha caipira é a galinha que na criação dela, ela pode ter a sensação de liberdade e pode expressar suas características ancestrais. Então, é aquela galinha que tem um acesso a piquete, que tem um galinheiro a nível comercial, um galinheiro organizado, não tem problema em relação à alimentação, é alimentada por ração, tem o complemento no piquete, e o piquete é algo obrigatório, porque a sensação de liberdade e as características ancestrais são feitas no piquete. Sendo que a sensação de liberdade é aquele piquete que a galinha tem visão ampla. Ela consegue olhar o horizonte para um lado, para o outro, para cima, e ela se sente livre. Não necessariamente é aquele piquete com muros, né? Aquele piquete murado já fica um pouco mais difícil de você ter essa mesma sensação de liberdade. Quando o seu piquete é grande e é murado, você melhora um pouquinho porque tem toda a parte mais ampla. Quando o seu piquete é muito pequeno e é murado, a galinha já tem aí uma sensação de liberdade reduzida. Isso influencia no bem-estar da ave. Isso pode... Tem diferença? Tem, porque isso pode, de alguma maneira, estressar a ave e começar a ter comportamentos predatórios. Às vezes, dentro do galinheiro, começa a gerar canibalismo, começa a gerar, tentar pular o muro, tentar ficar se pendurando, isso faz com que ela caia lá de cima. Isso é o que eu chamo de comportamentos predatórios e isso pode causar um pouquinho mais em quem tem esses muros, esses piquete murado, um pouquinho menos para os que tem um piquete aberto. Essa é a primeira coisa, sensação de liberdade. A segunda coisa é expressar as características ancestrais. Antes disso, você viu que tem diferença, né? Não é só ter um piquete. Você teve o piquete, mas tem piquete que é murado, tem piquete que não é, tem piquete que é grande, que é pequeno, né? Então já é uma diferença aí a sensação de liberdade. A segunda é expressar características ancestrais. Que característica é essa? Pular, correr, ciscar, tentar bicar o chão, procurar um alimento, consumir o verde, consumir um besouro, tomar banho de sol, tomar banho de terra, se empoleirar num galho, numa árvore ou num topo que você bota ali estrategicamente para isso. Então, tudo isso são características ancestrais de aves que já vêm de tempos por aí. Um abraço para o Elivaldo, que apareceu no YouTube aqui de Morrinhos, e a Zeni, que está aqui também de Floripa. Então, eu conheço a galera aí. Então, assim, expressar as características ancestrais. Você viu que eu falei uma série de coisas aqui, uns 10 itens. Se você tem um piquete que não tem uma areia, que não tem um barro, que não tem uma vegetação, que não tem um momento de sombra, que não tem uma atração para a galinha, você tem um piquete, mas você não tem as funções de um piquete. Tem um piquete que está totalmente aberto, degradado, não tem uma árvore, não tem uma terra, é muito pedrisco, é muita pedra, o sol batendo muito incidentemente no chão, então você tem um solo quente normalmente, você está reduzindo aí a opção de expressar as características ancestrais e aumentando a possibilidade dessas aves estarem a um nível de estresse elevado. Acontece o mesmo problema. Então, assim, eu tenho um piquete, mas o piquete não é funcional. Então, a pessoa precisa entender isso, principalmente vocês que são alunos. Você precisa entender isso. Vamos tirar pela gente. Eu estou aqui em casa, tá beleza, tá friozinho aí. A Zeni tá passando um frio danado aí em Florianópolis. Ainda mais que tá perto da praia. Dá um mergulho aí, Zeni, pela gente hoje.
e ela está em casa com a lareirinha quentinha, bonitinho, ela vai sair fazendo isso? Só se ela tiver uma obrigação muito grande, não tem que ir na rua. Ela está ali confortávelzinho dela, com a lareirinha acesa, tomando um chazinho, e lá fora, sei lá, 7 graus de manhã, ela não vai sair. Aí leva isso para a galinha. A galinha está dentro do galinheiro, onde tem comida, tem água, tem uma cama de frango, tem uma sombra. Aí você abre o galinheiro, a galinha sai, bate de cara com o chão quente, não tem uma areia, não tem uma vegetação, o que ela vai fazer? Ela não vai para lá. Vai a primeira, vai a segunda, quando vê, não vai mais. Aí tem gente que reclama, as galinhas não querem sair para o piquete. Não tem atração nenhuma lá fora. Certo? Não pode expressar as características ancestrais, então não vai lá para fora. Até um ponto, isso é bom, a galinha pelo menos está abrigada ali dentro do galinheiro, mas isso gera mais fezes. O piquete tem essa função de redução de fezes dentro do galinheiro. As fezes no piquete, chove, faz sol, tem o próprio cisco da galinha, aquelas fezes se deterioram ali mais rápido. Você tem um piquete amplo, né? Então tem uma galinha que vai fazer fezes aqui, outra lá na ponta, outra lá no meio, outra ali, outra aqui. Então aquilo está espalhado. Quando você está dentro do galinheiro, aquelas fezes estão concentradas. Estão ali debaixo do puleiro, estão ali perto dos ninhos, está ali perto do lugar onde ela come. Mas como ela não sai, elas estão explorando ali dentro do galinheiro, estão fazendo fezes em todo canto. Até o seu trabalho aumenta da necessidade de estar revirando cama de frango de forma completa. Porque a gente retira o excesso desses 3 pontos que eu falei: puleiro, local de dormida e perto de ninho. Você retira o excesso, coloca um pouquinho mais de cama de frango ali nesse local, e os outros locais você revira de forma aí só para manter seco. Nessa situação, você tem que revirar tudo. E revirar mesmo. Então, seu trabalho também aumenta, sua insalubridade aumenta, porque isso leva um pó, tanto para as galinhas quanto para você. Então, isso é que é interessante no conceito de galinha caipira e galinha de capoeira. Nesses 2 conceitos, toda galinha de capoeira é caipira. Como elas têm liberdade, toda galinha de capoeira é uma galinha caipira. Mas nem toda galinha caipira é uma galinha de capoeira. Porque a galinha de capoeira, a gente está metendo aí genética no meio, que é obrigatoriamente uma galinha de capoeira não tem genética. São misturas aí aleatórias, sem uma busca de melhoramento genético. E a galinha caipira, a gente pode usar raças diferentes, a gente pode usar até uma raça pura, né? A gente pode usar uma raça ornamental e implementar ela o sistema com sensação de liberdade e característica ancestral. Ela, além de ser uma raça pura, está em um sistema caipira. Então, ela também se torna uma galinha caipira, porque galinha caipira, na nossa corrente de pensamento, não é raça. A gente pode falar, inclusive, aí sobre corrente de pensamento novamente, se vocês acharem interessante. A gente tem isso no curso de planejamento, que vocês têm acesso. Mas a gente pode incluir aí corrente de pensamento. Vou até anotar aqui. O local onde eu anoto aqui. Vou botar aqui, ó, correntes de pensamento. É bom para os alunos novos aí. Correntes de pensamento. Para os alunos novos já se inteirar também. Beleza? Então é isso. Eu vou abrir os microfones aqui para meu amigo Silvio, para meu amigo Felipe e para minha amiga Zeni. E quem quiser falar primeiro aí, cada um pode fazer uma pergunta que a gente responde por aqui. Microfones estão abertos. Aperta aí, liberar o microfone e vamos que vamos. Elivaldo de Morrinhos, um abraço. Esse é fera, viu? Como é que tá o supermercado aí? Tá legal? Bom dia, meu amigo Sandro. Bom dia, Filipão. Hoje, sem perguntas.
Ah, legal, tá só prestigiando aí. Conseguiu dar o remédio de verme? Ainda não, entendeu? Ainda não, porque eu tô na correria do dia a dia e meu tempo é pouco. Mas daqui pro fim de semana, se Deus quiser, vamos junto. Massa. Azenir, diga alguma coisa. Silvio, diga alguma coisa. Estão tímidos. Estão tímidos. Então, tem que apertar no microfone. Talvez não tenha apertado. A Zeni já estava por aqui, a Zeni sabe como é que é. O Silvio, eu acho que é a primeira vez. Aperta em liberar microfones, tem um botãozinho aí. Aí o Silvio liberou agora. Bom dia a todos. Opa, meu amigo. Muito pelos ensinamentos aí. Eu estou começando agora uma criação e tenho aprendido muito com você, acompanhando, estou fazendo seu curso. E assim que eu concluir isso tudo, já começo a comprar os bichinhos. Legal. Pensei em me preparar primeiro para depois eu começar de verdade mesmo, né? Com a mão na massa. Massa, tá no caminho certo. Valeu, obrigado. Um abraço, meu querido. Qualquer coisa tá por aqui. E a Zeni, eu não posso. Legal. Eu não posso deixar de falar com a Zeni, não. Libera o microfone aí, Zeni. Diz um alô pra gente aí. Ah, mas a sua voz, a gente precisa ouvir sua voz, Zeni. Quando você tá aqui, você não pode deixar de não falar, não. Um abraço aí. Tá tomando chá de limão? Não são chá, mas eu limão puro. Com um monte de coisa aí, né? Quando a gente fica gripado, a gente inventa um monte de coisa. É remédio, é limão, é alho, é chá de não sei o quê. Mas vai dar certo. Daqui a pouco tá boa de novo. Esse frio daí, né? Deve estar um frio danado, né? Ah, que coisa. Essa noite aqui foi fria pra caramba. Essa noite aqui foi fria. Um abraço a todos vocês. Continuamos por aqui. Amanhã estaremos de novo. Amanhã tinha um outro tema para falar, mas aproveitar que eu falei aí sobre corrente de pensamento, amanhã a gente fala sobre isso aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.